em primeiro lugar, eu nunca achei que eu iria gravar um dia esse vídeo, e enquanto eu tava preparando a pauta aqui, pegando os tópicos, né, do que eu vou falar pra vocês, eu ficava me arrepiando o tempo inteiro. Eu acredito que vocês também vão passar por isso no decorrer desse vídeo, porque a coisa tá quente, tá? Sim, temos material alienígena, pedaços, fragmentos e até mesmo material intacto, veículo intacto. Isso quem tá dizendo não sou eu, não é a tia do Zap, não é uma pessoa aleatória qualquer, é o oficial de inteligência militar David Grush. E ele não é só um oficial de inteligência militar aleatório também, tá? Ele é de alto escalão nos Estados Unidos, tanto que ele liderou análises de WAPs, ou seja, desses fenômenos aéreos não identificados, tá? Ele fez parte dessa liderança, né, junto com a agência do Departamento de Defesa. E ele alega o seguinte, né, que os Estados Unidos têm posse de material de origem não humana, tá bom? Aqui nessa foto, a gente vê uma entrevista, esse é o David Grush, tá? Que tá fazendo essa alegação, e ele tá sendo entrevistado pelo Ross Coulthard aqui, né? Essa é uma entrevista que agora é recente, mas tem uma outra que eu vou mostrar pra vocês também, vou falar o que foi dito nessa entrevista, tá? Esse jornalista, ele é um jornalista investigativo da News Nation, e ele diz durante a entrevista que essa entrevista aqui abre aspas pra ele, né? Quando o jornalista pergunta, sem ser material, né? Agora falando sobre alienígenas mesmo, né? Os Estados Unidos já conseguiu recuperar já conseguiu estudar algum corpo não humano nesse sentido, algum alienígena, algum corpo extraterrestre? E ele diz o seguinte, abre aspas para ele: quando se encontra um veículo caído ou pousado, você encontra quem estava pilotando. Por mais incrível e fantástico que isso pareça, é a verdade. Isso disse o David Grush pro Ross Coulthard. Eu vou mostrar tudo pra vocês, eu vou matar a cobra e mostrar a cobra. Richard, o que tá acontecendo? Explica tudo isso pra gente. Como diria Jack, pessoal, aquele que encontrou uma nave alienígena e teve que desmontar ela todinha. Vamos por partes. Tá, Richard, o que tá acontecendo afinal de contas? A coisa tá quente, pessoal. Lembra que agora as investigações elas devem ser abertas, né? De acordo com a lei de transparência, agora existe uma agência, né, a Arrow, que tá fazendo uma investigação bem detalhada, inclusive com a ajuda da NASA e de outras agências também, sobre casos de WAPs, de OVNIs, né? Ou seja, de coisas que a gente vê no céu, principalmente que são detectados por aeronaves militares, e que não tem explicação. Agora, de acordo com a lei de transparência nos Estados Unidos, né, já que o contribuinte ele paga imposto, esse imposto, né, que é pago e que está sendo utilizado para bancar essas investigações, então essas investigações têm que ser abertas para o público. Então, como que eles fazem? Eles vão lá no meio de uma praça, como era feito antigamente, na Roma Antiga? Não. Eles divulgam para os congressistas numa live. A gente está sempre acompanhando isso aqui, né? Numa audiência pública. Então, essa é uma forma. Você divulgando para os congressistas, você está divulgando para o público em geral. Afinal de contas, foi o povo que colocou esses deputados, senadores lá, né? Para trabalhar justamente para quem escolheu eles, né? Ele alegou, o David Grush, que essas informações elas estão sendo retidas de forma ilegal, que já era para ter sido divulgada para os congressistas, ou seja, já era para a gente estar sabendo de forma oficial. Só que aí entra quem? Justamente ele, o David Grush, ele libera tudo isso. Se foram feitas análises, devem ser divulgadas para os congressistas, logo ele começou a sofrer retaliações pelos oficiais do governo, tá? Tanto que ele, mesmo participando dessas análises de WAPs, que começaram já mais de um ano, né? Ele deixou o governo agora, em abril, né? Há pouco tempo, depois de 14 anos de carreira na inteligência dos Estados Unidos, tá? Richard, mas sei lá, ele pode ter ficado louco, né? Por exemplo, né? Tá. Jonathan Gray, pessoal, ele é o oficial atual agora da inteligência dos Estados Unidos, possivelmente no lugar dele, já que ele saiu, né? Ele trabalha no NASIC, no National Air and Space Intelligence Center, que é o Centro Nacional de Inteligência Aeroespacial dos Estados Unidos, e ele confirma, abre aspas para ele, sim, temos material exótico e não estamos sozinhos. Ou seja, não é só o David Grush que está falando, ele que participou dessa análise de WAPs, mas sim o atual, né, que está agora lá, o Jonathan Gray, também está apoiando, né, tá dando suporte para tudo que ele fala. Pessoal, sabe quem também não tá sozinho? Você que tá deixando o likezinho agora, porque várias pessoas também estão deixando o like nesse vídeo ao mesmo tempo, então não estamos sozinhos, né? Deixa o like, se inscreve aí no canal
e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade nova, tudo que está bombando, né, que está acontecendo aí agora recentemente. Então, agora a gente teve esse encontro aberto da NASA, repara, né, atualizado agora no último encontro, eu vou deixar o linkzinho aqui no card para quem não viu. Atualizados são 800 casos de OVNIs e de UAPs, né, de acordo com o Dr. Kirkpatrick, quando ele foi questionado pelo pessoal lá da NASA, aquele comitê de 16 especialistas, né, quantos casos desses 800 de fato não tem explicação, porque por incrível que pareça, a NASA ela não tem acesso a tudo, tem muita coisa militar que é considerada classified, como eles chamam, né, ou seja, secreta, que não pode ser divulgada nem mesmo para a NASA. Afinal de contas, lá na NASA quem trabalha não é ninguém militar, não é uma agência militar do governo, mas sim civis, né? Então, alguns casos eles não divulgam para civis, nem mesmo para cientistas da NASA, tá? Então, atualizado, o Dr. Kirkpatrick pôde falar isso, né? São 800 casos de OVNIs, né? Ou seja, WAPs, né? Objetos que não podem ser identificados, e de 2 a 5% desses casos não podem ser explicados, tá? De 2 a 5%. Eu fiz uma continha básica que, mesmo sendo péssimo em matemática, eu utilizei a calculadora e ela me ajudou a fazer essa conta, tá? De 2 a 5%. Então, se são 800 casos, se a gente pegar 2%, são 16 casos de objetos voando que são pegos e que não tem explicação. Richard, que objetos são esses? Vou deixar no cardzinho aqui em cima um deles, tá? Vocês podem dar uma olhadinha. Se for 5%, né, na outra extremidade ali do que ele deu, 40 casos, ou seja, qualquer coisa entre 16 e 40 casos que tem gravado de vídeo mesmo, né, são coisas que não têm explicação como nada humano, entre 16 e 40 casos, tá? E não para por aí, pessoal, não para. Em uma entrevista com os jornalistas Leslie Kean e Ralph Blumenthal, tá? O Grush, ele disse, né, que o governo dos Estados Unidos, né, o governo e a defesa militar dos Estados Unidos já coleta material não humano há décadas, desde fragmentos até a naves intactas. E ele diz o seguinte ainda, né? Ele fala, não estou falando de forma prosaica, ou seja, né, para ficar no ar, não. Eu estou dizendo, são veículos intactos e parcialmente intactos. E isso é tudo muito bizarro, é tudo muito empolgante, né? E como que eles sabem, Richard, que aquilo não é humano, né? Ele diz que análises foram feitas e foram concluídas, tá? Morfologia dos objetos não é humana e o material também não é humano. Como assim o material não é humano? Eles fizeram testes científicos, né? E o arranjo atômico que fez esses objetos não é nada de tecnologia humana. Assim como a assinatura radiológica. Então, até mesmo isso eles conseguiram perceber que teve uma viagem aí pelo espaço desses objetos. Então, tudo foi confirmado de novo, tá? O Jonathan Gray, como eu disse, o atual oficial de inteligência, que agora também trabalha na investigação de UAPs, confirma mais uma vez, né? Abre aspas para o Jonathan Gray, ele diz o seguinte: o fenômeno de inteligência não humana é real, não estamos sozinhos. Recuperações desse tipo não se limitam aos Estados Unidos. Ou seja, outros países também estariam recuperando tudo isso, né? Esse material não humano, para não dizer alienígena. Esse é um fenômeno global, continuando o que ele diz, né? Esse é um fenômeno global e, no entanto, uma solução global continua a nos decepcionar. Ou seja, de acordo com ele, apesar de não apenas os Estados Unidos estarem coletando material alienígena, né? Não humano, digamos assim, vamos colocar na palavra dele, né? Não humano. Outras nações também estariam, porém não se chega num consenso, né? De como ter uma solução para isso. Richard, mas outras nações realmente, né, podem estar coletando alguma coisa desse tipo? Seguinte, galera. Nick Pope, tá? Quem é Nick Pope? Nick Pope, ele investigou casos de OVNIs para o Ministério de Defesa britânico. E ele também se pronunciou para jornalistas logo em seguida dessas revelações bombásticas, né, dos militares que estavam investigando ali, né, dentro dessa investigação de OVNIs e de UAPs, para divulgar depois para os congressistas, né? O Nick Pope, né, ele fez parte, como eu disse, do Ministério de Defesa britânico e ele investigou isso na década de 90, né, de 1990. E ele diz o seguinte: o relato de Grush e de Gray são muito significativos. E ele continua: quando essas pessoas fazem essas declarações formais, eles fazem com o entendimento de que, se tiverem feito uma declaração falsa, né, ainda mais que eles estavam lá dentro, né, eles fazem parte da inteligência dos Estados Unidos, estarão sujeitas a uma multa bastante pesada e ou prisão.
Ou seja, a pessoa, se ela estiver mentindo, eu trabalho lá dentro do governo dos Estados Unidos e eu falo uma mentira muito grande, eu posso com certeza ser preso, né? E, além disso, eu posso pagar multa pesada. Eu só não posso ser preso se eu estiver falando a verdade e agora com essa nova lei de transparência que tudo deve ser divulgado. Afinal de contas, eles teriam, né, encontrado essas evidências durante as investigações de WAPs. E ele diz ainda mais, né, que essas investigações já existiam, só que agora elas são públicas, né? Só entre 2004 e 2021, de acordo com David Grush, 144 encontros com objetos estranhos foram relatados, né? Desses 144, 80 foram pegos por múltiplos sensores. Lembra aquilo que a NASA estava falando? Que era importante você conseguir captar ali um objeto, não apenas por uma câmera, mas talvez por duas câmeras, ou talvez por uma câmera e um radar ao mesmo tempo, porque aí você tem mais evidências, né? De fato, só de 2004 a 2021, quando essas investigações de WAPs existiam, mas de forma sigilosa, de 144, 80 foram pegos por múltiplos sensores. E de todos, apenas um foi explicado como sendo um balão. Todos os outros também seria, de acordo com ele, tecnologia não humana. Repara numa coisa, né? Tudo isso agora está vindo à tona depois do pronunciamento da NASA, né? Quando a investigação de WAPs está sendo agora levada de forma séria, né? E de que a NASA deixou bem claro ali, né? Até mesmo pela pressão que está tendo dentro do governo dos Estados Unidos, que agora não vai ser aceito mais retaliação, ridicularização ou qualquer tipo de assédio sobre quem fala, quem divulga e quem investiga casos de objetos voadores não identificados. E para quem não sabe, né, lá nos Estados Unidos é muito comum processo. Aqui no Brasil não é tão comum assim. Você até entra com uma ação contra alguma pessoa ou contra uma empresa, dependendo do caso, se ele é muito extremo. Mas para casos assim isolados, você não vai entrar. Sei lá, você vai numa padaria e alguém te xinga ali, né? Sei lá, te agride de alguma forma, mesmo que verbalmente. Você não abre o processo. Lá nos Estados Unidos, tudo é na base do processo. Então, se eles divulgaram isso dessa forma, que não vai ser mais aceita retaliação, ridicularização e assédio, ou seja, eles deixam bem claros, né, que quem fizer isso pode responder de forma judicial. Richard, e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos falou alguma coisa, né? O The Guardian, pessoal, um jornal muito, muito, muito relevante, né? Ele questionou, né, sobre tudo isso que o David Grush falou e o que o Jonathan Gray confirmou, né? Jonathan, que é o atual, né, membro ali da inteligência dos Estados Unidos que está participando dessas investigações de WAPs, eles questionaram o The Guardian, o Departamento de Defesa. E até agora o Departamento de Defesa não respondeu. Até quando a matéria, o artigo do The Guardian foi divulgado, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não respondeu a nenhuma questão. Pessoal, e nesse trecho da entrevista que o David Grush, né, ele fala, né, quando ele é questionado, ele fala sobre corpos mesmo, né, de alienígenas. Ele fala claramente, né, por mais ridículo e absurdo que pareça, algumas vezes, quando você encontra um veículo, seja por ele ter depois dele ter pousado ou depois dele ter caído, né, num acidente, você pode encontrar o piloto. Ou seja, o veículo não é humano, então o piloto também não seria humano. Então ele fala que sim, isso é real. Esse trechinho, pessoal, para não ter nenhum problema aqui no YouTube, eu vou mostrar para vocês nas redes sociais, nos stories. Então, quem não segue a gente no Instagram. Eu vou deixar o link aqui de todas as redes sociais aqui na descrição. Então, corre lá, segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Inclusive, no Facebook a gente está com mais de 600 mil seguidores, né? Segue a gente em todas as redes sociais, porque a gente vai divulgar. Eu vou divulgar para vocês nos stories esse trecho específico da entrevista, onde ele afirma que não apenas veículos não humanos foram recuperados, mas também corpos não humanos foram recuperados, né? Ou seja, desses pilotos, né? Uma coisa interessante é que tudo isso apoia um outro militar antigo também, chamado Philip Corso, ou Philip James Corso, né? Que é este daqui, né? Ele era tenente-coronel, né? Ele foi militar de 1942 até 1963. E ele publicou um livro, pessoal, chamado The Day After Roswell, que significa o dia depois de Roswell. Ele disse que foi um dos oficiais ali, né, um dos militares que participou da recuperação de um veículo não humano também, né, e ele recuperou ali essa tecnologia extraterrestre, que inclusive depois ele comenta, né, que foi feito um trabalho de engenharia reversa
para a gente ter toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Depois desse caso que foi recuperado, né? Desse veículo que teria sido recuperado. O caso Roswell, ele aconteceu em 1947, depois eu vou... Se vocês querem, inclusive, né? Deixa aqui nos comentários se vocês realmente querem um vídeo, porque vai dar trabalho. Eu tô trabalhando, inclusive, no vídeo daquele caso Roswell brasileiro, e eu vou divulgar para vocês em breve. Então, vídeos como esse dão trabalho. Então, se vocês realmente querem esse vídeo, deixa aqui nos comentários, Richard, eu quero vídeo sobre o Tenente Coronel Philip Corso e sobre esse livro, né, The Day After Roswell, pra gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois, né, sobre justamente o que o livro fala, né, o dia depois de Roswell, né? O caso Roswell, como vocês sabem, aconteceu lá em 1947 nos Estados Unidos, quando alegações diziam, né, que uma nave alienígena teria caído por lá e os militares teriam recuperado. Depois todo mundo que falou sobre isso foi ridicularizado, né, completamente, mas o Philip Corso, que foi o líder dessa recuperação desse objeto, disse que sim, era tecnologia alienígena, né? Inclusive ele participou, depois de ele ter publicado o livro, falando tudo abertamente. Ele participou de um programa de rádio ao vivo em 1997, onde ele começou a dar ainda mais detalhes, a falar tudo de forma aberta. Só que depois de um ano ele acabou morrendo, né, de ataque cardíaco. Será que tem alguma coisa aí também, né, misteriosa sobre isso? Lembrando, pessoal, a gente percebe, né, que casos estranhos como esses acontecem geralmente em regiões militares. Roswell também sempre foi uma delas. Tudo isso está acontecendo também, né, os militares investigando. E por que será que acontece em regiões militares? Né? Tem acontecido recentemente, por exemplo, muitos casos de objetos voadores que não têm explicação alguma. Não são satélites, não são balões, não são drones, não são nada desse tipo, né? Lá na Ucrânia, né? E vocês sabem o que está acontecendo na Ucrânia, né? E astrônomos ucranianos têm feito análises desses objetos e eles falam que realmente não tem explicação. Quem quiser saber mais sobre esse caso, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar no box aqui para vocês agora, tá certo? Bom, pessoal, então, como eu disse, vou divulgar as informações lá nas redes sociais. Basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. De olho no que vem por aí sobre os OVNIs, porque muita coisa vem por aí. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.